Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui conosco no Sharei Torá, a mais uma aula de Torá, mais um pensamento de Torá. Amém? Vamos começar sem demora? Pessoal, eu não sei aqui quantos de vocês já se perguntaram, mas eu gostaria de entrar hoje num pensamento um pouco mais voltado à nossa realidade, né? O mundo que nós vivemos hoje, a modernidade que nós temos. E eu não sei quantos de vocês, mas eu por exemplo, já me questionei muito sobre como é que as pessoas antigamente, por exemplo, na época da Torá, como é que elas viviam, né? Pô, as pessoas viviam, Moisés, por exemplo, viveu 120 anos. Yaakov, mais de 100 anos, Abraham mais de 100 anos, Isaac mais de 100 anos. E é curioso porque hoje a vida humana com 70 anos de idade já ensinam os sábios que é uma vida bem vivida, né? Uma vida, se você for comparar, é bem curta. E eu sempre me questionei, puxa, hoje nós temos, por exemplo, remédios, temos tecnologia, temos hospitais, temos máquina de raio-x, hoje temos um vasto conhecimento de doenças que não existiam naquela época, mas nem em sonho existiam naquela época, né? E como é que aquelas pessoas conseguiam viver tão bem, terem uma vida tão longínqua, com uma longevidade tão grande, e nós hoje, com toda essa tecnologia, não somos capazes, né? Eu sempre me questionei, puxa, imagina, hoje nós temos carros, temos aviões, hoje é fácil, tá tudo conectado, comunicação e tal. E as pessoas antigas não tinham isso. E, pelo que nós lemos, não só na Torá, mas em toda a história, viviam tão bem quanto nós, né? E o que será que acontece? O que será que mudou efetivamente daquela época para cá, né? Por que naquela época não tinha todas as tecnologias e os acessos que nós temos hoje e hoje nós temos? E não estamos vivendo mais que aquelas pessoas, ou não estamos vivendo talvez melhor do que aquelas pessoas, né? O que aconteceu? Uma coisa bem curiosa, porque se nós olharmos para a forma como Hashem ele se manifestava, ele se comunicava na época da Torá, do Monte Sinai, na época dos juízes, dos reis, né? Era uma comunicação muito mais, vamos dizer assim, eu não vou dizer vívida, mas muito mais aberta do que nós temos hoje em dia, né? Hashem falava abertamente com todo o povo. Hoje ele fala com um ou outro indivíduo. O povo, as pessoas viam os milagres de Hashem. Grandes profetas eram levantados no meio de Israel. Hoje coisa que é quase rara vermos, né? Um verdadeiro profeta de Hashem no meio do povo. Talvez a gente encontra um outro. A gente via homens, profetas, orando pelos mortos, que nem o profeta Elisha, e os mortos voltando à vida. Então, a gente vê que Hashem, conforme o tempo foi passando, ele foi se escondendo. Certo? Ele não mudou a forma de operar, ele não mudou, ele não está fazendo menos milagres. Mas ele foi se escondendo. Conforme os anos foram passando, Hashem foi cada vez mais escondido. E por que será que isso acontece? Por que Hashem ele se escondeu, né? E se a gente olhar lá para trás do Monte Sinai, na época que o povo de Israel estava lá no deserto, com Moshe, a Torá que eles aprendiam, ela estava muito mais próxima de Hashem do que a Torá que nós aprendemos hoje. Por quê? Porque Moisés estava lá, e Moisés aprendeu a Torá diretamente com Hashem. Então, entre Hashem e o povo, teve apenas uma boca, que era a boca de Moshe. Hoje, para aprendermos Torá, quantas bocas existem entre a que nos ensina até o Monte Sinai? Muitas, muitas. Então, é que nem aquele telefone sem fio que a gente brincava na escola. Sempre o último que falava uma coisa completamente nada a ver. O primeiro falava azul, chegava lá no final, falava Coca-Cola. Falava uma coisa completamente sem sentido. E isso que foi acontecendo, infelizmente, o ser humano
conforme o tempo foi passando, o conhecimento de Torá, ele foi se dispersando, ele foi se perdendo aquela profundidade que existia na sabedoria de Torá no Monte Sinai. E conforme a sabedoria foi se diluindo, a presença, a manifestação direta e aberta de Hashem, aquela que todo o povo olhava e via, também foi se tornando mais escassa, né? Por quê? Porque a sabedoria de Torá, ela está diretamente ligada com a manifestação de Hashem. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Então, o que Hashem fez? Olha só, como é que as pessoas viviam naquela época tão bem? Porque elas tinham a sabedoria de Torá. E a sabedoria que elas tinham de Torá é o que garantia para elas o que o remédio hoje nos garante, por exemplo. Hoje nós precisamos tomar um remédio para dor de cabeça, ou um remédio para enxaqueca, ou pingar colírio no olho. Mas naquela época ninguém precisava disso. Por quê? Porque a proximidade que eles tinham com Hashem era tão grande que o próprio remédio deles era Hashem. Eles não precisavam contar com tecnologia para terem uma qualidade de vida que nós temos hoje, por exemplo. Ou seja, conforme Hashem foi sumindo, ele teve que permitir, ele teve que dar ferramentas aos homens para que os homens conseguissem sobreviver nessa terra, ok? Com ele, Hashem escondido. Então, por causa da falta de sabedoria de Torá, a manifestação direta de Hashem foi substituída por um remédio para dor de cabeça. A manifestação direta de Hashem foi substituída por hospitais. A manifestação direta de Hashem foi substituída, por exemplo, pela Bolsa de Valores. Então, conforme o homem foi evoluindo, Hashem foi sumindo. E por que também? Não apenas por causa da sabedoria, mas também por causa da falta de fé do homem. Conforme o homem foi se distanciando do Monte Sinai, o ser humano automaticamente foi enfraquecendo a sua fé. E quanto mais fraco a fé, mais Hashem teve que proporcionar ao homem, mais sabedoria terrenas Hashem teve que dar ao homem para se desenvolver, para que conseguisse sobreviver nessa realidade com uma fé pequena. Uma fé pequena. Porque o que é mais fácil acreditar que irá nos curar? O remédio, o médico, o hospital ou Hashem? 99% das pessoas vão falar, não, Hashem que cura, mas é bom ir no hospital. E naquela época que nem tinha hospital para ir? Era 100% Hashem. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? Qual que é o ponto que eu quero chegar? Que muitas vezes a fraqueza da nossa fé é o que nos coloca em determinadas situações. Tá? Como, por exemplo, uma doença. Certo? Quando Hashem, ele deseja ensinar a Torá pra gente, aquela Torá que foi dada no Monte Sinai, o profundo da Torá, quando a pessoa se engaja e quer aprender Torá, Hashem tem que pegar a pessoa, isso eu estou falando de forma alegórica, e levar ela até o pé do Monte Sinai. Em uma época onde não existiam remédios, onde não existiam médicos, onde não existiam hospitais. Tá? Uma época onde tudo que o povo, todos os problemas que o povo tinha, era resolvido na base da fé. Era resolvido na base, na crença de Hashem. Era resolvido no conhecimento e na sabedoria que a Torá dava. Por que ele faz isso? Porque se nós hoje dividirmos essa fé que o povo tinha lá de trás com a tecnologia que nós temos hoje, ou seja, Hashem cura ou remédio, nós nunca vamos ter a sabedoria de Torá que esse povo tinha. Ou seja, para que nós absorvamos toda a sabedoria de Torá, a gente tem que viver no mesmo nível que aquelas pessoas viviam, onde não haviam remédios, nem hospitais, nem nada. Ah, mas você está dizendo então se eu ficar doente você não vou para o hospital, se eu quero aprender Torá? Não, não é isso. Você tem que ir no hospital. O que eu estou falando aqui é aqui dentro, é conceito. Você vai no hospital, você se trata, toma remédio e tal, mas você tem que ter a ciência que aquilo é só uma ponte, é só uma ferramenta, é só algo que Hashem te proporcionou.
que não é o remédio que vai te curar, que não é o médico que vai resolver o seu problema, mas que é Hashem que vai resolver o seu problema. Independente se você tomar um remédio para dor de cabeça, ou um colírio no olho, quem dá a cura, quem resolve o seu problema é Hashem. A partir do momento que você dividir a sua fé, não, o remédio é bom, o médico é bom, não, aquele médico é excelente, ele vai me ajudar, vai ter um problema muito sério, muito sério. Por quê? Porque quando isso acontece, a sabedoria de Torá nunca vai entrar em você, porque Hashem não divide a glória dele, ok? Então, um mistério forte para que nós entendamos os mistérios espirituais que governam esse mundo, que operam a nossa realidade, é uma mudança brusca de comportamento, ou melhor, de pensamento. Você pode se comportar igual, você pode continuar indo no hospital, tomando seu remédio, procurando os médicos. Baruch Hashem, amém. Tem como fazer isso? Faça. Mas não acha que aquilo é a resolução do seu problema. É que nem o trabalho. Não acha que quem põe o pão na sua mesa é o seu trabalho. Trabalha o dia inteiro, ganha um bom salário, eu vou e compro comida. Não ache isso. Quem te deu essa oportunidade é Hashem. Quem coloca o pão na mesa é Hashem. Você simplesmente vai trabalhar para não ter que ficar em casa fazendo nada, vamos supor, vamos dizer assim, entre aspas. Para você dar uma pontinha para que Hashem possa fazer grandes coisas na sua vida, possa colocar um banquete na sua mesa. Então é tudo a forma que nós encaramos a vida. Quanto mais fraca for a nossa fé, quanto mais fé colocarmos em outras coisas, como no trabalho, no remédio, nos médicos, ou seja lá no que for, mais distante estaremos do Monte Sinai. E quanto mais distante estivermos do Monte Sinai, mais um livro de historinha a Torá se tornará. Entende? E não haverá elevação espiritual. Então, pessoal, a gente precisa ser levado ao pé do Monte Sinai. Uma época onde não existia nenhum dos confortos, nenhuma das facilidades que nós temos hoje. E isso será muito difícil, será uma briga eterna para que nós possamos receber a Torá. Esse é o preço da Torá. Essa luta interior que muitas vezes nós passamos para mudarmos a nossa mentalidade, para mudarmos a forma como encaramos o mundo e a nossa vida, que é o entendimento da Torá que é como recompensa. Se a gente não passa por essa luta, por esse esforço, a sabedoria da Torá nunca nos será dada. Beleza, pessoal? Então isso é uma coisa para a gente pensar. Tá? Como nós podemos mudar a nossa forma de pensar. Como nós podemos encarar o mundo de forma diferente. E eu falo para vocês, estudando a Torá. Porque ela que vai mudar os nossos parâmetros. Não é o psicólogo, não é o psiquiatra, não é o coach, não é o influencer, não é nada disso. É a Torá. Então se tem dificuldade, leia, pegue, estude os nossos sábios, estude os comentários, procure pessoas que podem te ensinar. Isso vai ajudar grande a mudar a concepção de vida. Porque quando você começa a entender essa vida de forma diferente, e por um acaso você desejar eu quero comer uma pizza hoje, Hashem vai te dar essa pizza, nem que essa pizza tenha que brotar do chão. Pum. Isso é muito profundo. Pessoal, guardem isso no coração de vocês, meditem a respeito, tá? Se o Sharei Torá de alguma forma estiver ajudando a vida de vocês, dá um like, dá um joinha, divulguem o canal, o sininho, siga a gente lá no Instagram e Shalom Lekulam. Até a próxima, pessoal.